Estudo de número 91 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. E aqui nós estamos, com o texto de hoje, iniciando mais uma etapa do livro de Mateus. Se você olhar lá em cima, no começo da sua apostila, onde está escrito textos correlatos, tem como subtítulo ali a última semana de Jesus. Então, é interessante quando você estiver lendo esse trecho de Mateus 21 até o capítulo 27, você ler também Marcos 11 a 15, 47, Lucas 19, 29 a 23, 56, e João 11, 55 a 19, 42. Como nós estamos dizendo, são aqui os acontecimentos relativos à última semana de Jesus aqui, antes da sua morte. A última semana de Jesus. Então vamos lá. Vamos ler juntos esses 11 primeiros versículos. Leamos. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Amém. Então, de agora em diante, nós trataremos então dos acontecimentos que foram registrados pelos 4 evangelistas referentes à última semana de Cristo neste mundo, antes do seu sacrifício, morte, ressurreição e ascensão. Então nós vamos falar aqui do sábado até a sexta-feira da última semana, começando no sábado, indo sábado, domingo, segunda, até na sexta-feira da morte de Cristo, nos próximos estudos aí que nós teremos. Alguns fatos que Mateus não registra e que fazem parte do momento em que Jesus deixa a Pérea e entra em Jerusalém, são narrados por outros evangelistas, como por exemplo, a conversão de Zaqueu. Está registrado lá em Lucas 19, de 1 a 27. Lucas, incluindo também ali as parábolas que Jesus contou sobre as 10 minas, está no texto de Lucas. E todos os eventos registrados por João, que são registrados lá em João 7, 10, até João 12, 11. São os trechos que estão aí nesse período que nós estamos estudando agora, hoje. Era a época da Páscoa.
uma principal festa dos judeus, precedida ali pela festa dos tabernáculos. Jerusalém deveria estar com pelo menos 2 milhões de pessoas, dentro e fora, nas cercanias ali da cidade. Imagina só, de uma hora para outra, cerca de 2 milhões de peregrinos ali na cidade. A cidade estava em alvoroço, né, naquela semana. E era uma semana inteira de festas, começando com a festa dos tabernáculos e terminando com a Páscoa, né? Esta foi a única ocasião no ministério de Jesus que ele se manifestou publicamente, né? Sempre nós vemos, até aqui nós vimos que toda vez que Jesus realizava um milagre, ele ordenava que ficasse em silêncio, né? Mas a partir do milagre ali da cura dos 2 cegos que nós vimos semana passada, a partir dali, Jesus já não mais pediu para que as pessoas que fossem curadas por ele guardassem silêncio. Pelo contrário, que proclamassem que chegou o tempo dele, né? E era esse o plano de Jesus, né? Então vejamos aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, esses 11 versículos que nós lemos, né? Nós dividimos esse texto em pelo menos nos seguintes momentos aí. O primeiro momento, a ordem dada aos 2 discípulos, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vemos ali os 2 discípulos recebendo. Nós não sabemos quem eram, qual dos 12, né, desses 2 eram, qual deles, nós não sabemos. Só sabemos que o Senhor Jesus ordenou a eles, conforme eles se aproximavam da cidade de Jerusalém, né, eles estavam mais ou menos a uns 3 quilômetros de distância, porque Betfagé e Betânia, se você ler lá em Lucas 19, 9, você vai ver que Jesus esteve na casa de Lázaro, em Betânia, nesse momento aqui, né, nessa circunstância. Ele esteve na casa de Lázaro, em Betânia. Então, Betfagé e Betânia são vilarejos que ficavam próximos a Jerusalém, a noroeste de Jerusalém, pelo menos uns 3 quilômetros de distância. Então, eles estavam chegando em Jerusalém. E entrando ali, ou aproximando-se de Jerusalém, a Bíblia diz que o Senhor Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, né, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos, que traz os 2. A jumenta, a mãe estava presa, e o jumentinho estava junto com ela ali, né? Aí ele mandou que soltasse e trouxesse. E se alguém se opusesse a isso, ou questionasse, era para eles dizerem, o Senhor precisa deles agora. Depois ele vai enviar de volta para o dono, né? Então Jesus, interessante, né? Ele que é o Senhor, o dono de tudo, pediu emprestado, né, um jumentinho. Ele poderia muito bem ter chegado ali, ordenado e pronto, acabou, né? Mas ele pede emprestado e depois devolve, né? Então, se você tem costume de pegar as coisas emprestadas de alguém e não devolver, você não está fazendo igual Jesus, né? Especialmente livro. Eu não me importo de emprestar livros, mas eu espero que eles voltem. E eles não voltam sozinhos, eles não têm pernas. Às vezes voltam com orelha, né? O que me deixa doido também, né? Mas eles não voltam com pernas, eles não têm pernas. Então, se você pegou, devolva. Não só os meus, né? Fica aí a dica. Vamos lá. O fato de Marcos, Lucas, João mencionarem apenas o jumentinho, se você ler o texto lá, você vai ver que os 3 evangelistas, eles não falam da jumenta, só falam do jumentinho. Como eu sempre tenho mostrado para vocês, quem não crê na Bíblia, ou diz que a Bíblia é contraditória, ela tem contradições, isso aqui é o suficiente para eles dizerem, está vendo só? Mateus fala que era jumento e jumentinho, e os outros 3 falam que era só o jumentinho. Então veja só, a Bíblia está entrando em contradição. Irmão, não tem contradição nenhuma. Os 2 foram trazidos, mas Jesus montou só no jumentinho. Ele usou só o jumentinho, né? Ele trouxe os 2, mandou trazer os 2, né? Os 2 foram trazidos para evitar que o jumentinho desse algum trabalho desnecessário, né? Esse jumentinho ainda tinha uma certa dependência da mãe dele. Não era filhotinho, porque Jesus não montaria num filhotinho, porque não tem como.
mas já era um jumento crescido, né? E, bem, quem é da roça aí sabe muito bem o que eu estou falando. Quem viveu na roça sabe muito bem como é que é. Eu lembro que uma vez nasceu um bezerro lá no sítio do meu pai, e o bicho era bonito toda a vida. Parecia um tourinho. Nasceu até com um cupinzinho nas costas, né? O bicho era muito bonito. E o meu pai foi mimando aquele bicho. Foi crescendo. E já estava um garrotão, como a gente costuma dizer, um boizinho já, um novilho, né? Um garrotão. Ainda mamava. E se um homem montasse nele, ele aguentava o peso normalmente. Então, não há nada demais aqui, né? No caso de Jesus ter usado o jumentinho, né? Porém, nós não podemos perder de vista aqui que Jesus tem total domínio sobre tudo e sobre todos, né? Lá no Salmo 8, versos 6 e 7, a Bíblia diz que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, sobre os animais do bosque, sobre as animalhas da terra. Ele tem todo o poder, né? Então, agora, Cristo mandou trazer os dois, né? A Bíblia não explica qual o motivo disso, mas os dois foram trazidos e Jesus usou apenas o jumentinho, né? E mesmo que o que é mais interessante aqui, é que um animal de carga como esse, para ser usado, ele tem que ser primeiramente domado, tem que ser amansado, como a gente diz lá em Minas. Tem que amansar o bicho, né? Possivelmente esse jumentinho não era ainda amansado, ele ainda não tinha sido domado. E no entanto o Senhor Jesus usa esse animal tranquilamente, né? Não deu trabalho nenhum para ele, porque ele tem o domínio sobre tudo, né? Quem está acostumado a lidar com os animais sabe muito bem disso, né? Jesus montou sobre o jumentinho, porém os dois foram usados para carregarem seus pertences. Olha lá o verso 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, né, as vestes dos discípulos, e Jesus se assentou em cima das vestes dos discípulos, no lombo do jumentinho, né? Marcos e Lucas e João mencionam apenas o jumentinho, porque este constava nas profecias. Mateus faz questão de colocar ali a jumenta e o jumentinho, porque na profecia, como nós veremos, na profecia que está registrada no verso 5, fala assim: montado em jumento, num jumento, cria de animal de carga. Menciona até a mãe do jumentinho. Então Mateus está mostrando aqui que Jesus cumpriu as profecias nos mínimos detalhes. Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho, né? Outro fato importante aqui é que Cristo pediu emprestado e depois devolveu, né? Aquele que não precisa de nada das mãos dos homens, fez-se tão humilde a ponto de pedir emprestado um jumento. Que exemplo, né? Nós temos no Senhor Jesus, né? Isso nos faz, especialmente nesses 2 últimos dias, que nós vimos aquela ceninha ridícula do nosso ministro da Justiça lá, né? Ministro da STF, Ricardo Lewandowski, fazendo uma ceninha ridícula no avião, né? Eu sei que nós estamos vivendo uma época de crise na autoridade, e antigamente um juiz era uma pessoa respeitadíssima, né? Mas ainda hoje os bons juízes são respeitados, né? Mas aí vem o Ricardo Lewandowski, lá no avião, não sei se você viu a cena, e um advogado, um colega de magistratura está ali, né? Um colega do direito, né? Ali com ele, sentado ali do lado, falou: eu tenho vergonha do STF. E ele achou que isso foi uma ofensa pessoal, mas devia ser mesmo, né? Porque ele e os demais ali estão manchando a honra do STF. Mas, no seu rompante de autoridade, ele deu uma carteirada, mandou prender o advogado, né? É o que mostra para a gente que quem não sabe usar a autoridade que tem, age com arrogância, age com prepotência, e age como esse ministro agiu. Aqui nós estamos falando do Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, o dono de fato e de direito de todas as coisas que há no universo.
ele não só pediu emprestado, como depois devolveu. Não é à toa que o versículo 5, referindo-se à profecia do Antigo Testamento, diz que o rei é humilde. A humildade de Jesus, não só porque ele veio montado num jumentinho, isso também é verdade, o fato de ter montado num jumentinho mostra a humildade dele, mas a atitude dele também é em devolver o jumentinho, os jumentos, né, para os proprietários. Isso também é algo que não minoriza a autoridade de Jesus, nem o torna menos Deus, né? É um exemplo para nós, né? No versículo 4 e 5 nós temos outro momento aí, a profecia, né? Mateus, mas por que um jumento? Se Jesus era o rei, não seria mais apropriado ele vir montado num alazão, né, num cavalo bonito, né? Todo pomposo ali como um herói de guerra entrando na cidade, um rei triunfando, entrando na... Aí sim seria uma entrada triunfal, não é mesmo? Mas por que um jumentinho, né? A explicação que Matthew Henry dá de que os juízes de Israel cavalgavam jumentas brancas, você pode ver isso lá em Juízes capítulo 5, verso 10, e os filhos dos juízes em jumentos. Então, ela está lá em Juízes 12, versículo 14, era o costume, né, já dos tempos antigos, que os juízes cavalgassem em jumentas brancas, era uma forma de honra, não tinha nada de desonroso, não era nada de engraçado ou de esquisito. Pelo contrário, um juiz montado numa jumenta branca era algo que chamava a atenção. E os filhos dele, para mostrar que o pai tinha autoridade, também montavam em jumentos, né? Se você quiser dar boas risadas, aqui no Vale do Paraíba tem uma competição chamada Formula. Não é Fórmula não, né? Tem a Fórmula 1 lá dos automóveis, mas aqui é o Formula, né? Os caras fazem competição montadas em mulas. É a coisa mais engraçada, né? Procura lá no YouTube uma hora dessa, você vai ver, né? Competição Formula no Vale do Paraíba. Eu não sei qual a cidade aqui perto, mas aqui no Vale do Paraíba, né? Para nós, o jumento é sinal de coisa engraçada, né? Até quando se quer ofender alguém, a gente fala, ô jumento, ô burro, né? Então é assim, para nós, para nossa cultura, isso é uma coisa vergonhosa, uma coisa, né? Mas até para a cultura judaica, onde se tinha esse costume dos juízes, né, montarem jumentas brancas, os filhos montarem jumentos, tal, até para a cultura judaica, seria mais apropriado um rei vindo montado no seu cavalo, majestoso, né? Mas essa explicação que o Matthew Henry dá, soa um pouco contraditória, quando nós olhamos para os versículos 4 e 5, pois Cristo deveria entrar em Jerusalém montado num jumento para, primeiramente, se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, né, dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento. Então aqui está mostrando, a profecia apontava para um ato de humildade da parte de Jesus, quando ele entrasse em Jerusalém montado num jumentinho, né? Ele deveria entrar em Jerusalém, né, a filha de Sião, aí é Jerusalém, como um rei, ainda que humilde, né? Mas então essa explicação que Matthew Henry dá é interessante, né? Ela tem um respaldo ali e tudo mais, mas o foco aqui Matthew Henry diz que Jesus entrou em Jerusalém como um juiz para julgar. Mas isso é contraditório, porque Jesus deixou bem claro que a primeira vinda dele foi para salvar. A segunda será para julgar. A segunda vinda será para julgamento. Então, eu só citei aqui o Matthew Henry, porque ele citou esses textos do Antigo Testamento, que é interessante e tal, mas eu não concordo com a conclusão dele de que aqui Jesus entrou em Jerusalém como juiz. Não.
Ele não entrou como juiz. Pelo contrário, as profecias do Antigo Testamento, profecias de Zacarias 9, versículo 9, e Isaías 6, versículo 6, apontam para a humildade de Jesus. Ele entrou como um rei humilde, né? Jesus é o rei de Israel. Algumas verdades que nós vemos aqui nesses versículos, nessa profecia, que são muito importantes. Primeiro, Jesus é o rei de Israel. A profecia dizia, o teu rei, né, o rei do povo dele. Ele veio para o benefício do seu povo. E a expressão ali diz, né, eis aí te vem, né, vem para você. Né, falando para Jerusalém, eis aí vem o teu rei para você. Né, veio para benefício do povo dele. E João mesmo fala isso, né? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Né? Ele veio para o povo, para salvar o povo dele, o povo judeu. Né? Primeiramente voltou-se para o povo judeu, a salvação foi anunciada ao povo judeu, né? Mas esse povo deu as costas ao Senhor Jesus. Ele, né, Jesus, não é fruto da imaginação e sonhos humanos, mas é o cumprimento das profecias. Vamos ver lá, Zacarias, versículo 9, capítulo 9, versículo 9, e Isaías 6, 6. Primeiramente, Zacarias. É mais fácil você voltar. Mateus, Malaquias, Zacarias. Né? É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 9, 9. Quem achou pode ler, por favor. Teu rei justo. Olha quantos adjetivos a profecia dá a Jesus, né? Primeiro, eis aí vem o teu rei justo e salvador, humilde, porque ele vem montado no jumento, cria de jumento, né? Rei justo e salvador, né? Isaías 6,6, o que diz lá? Não, eu digitei errado. Não é esse texto, não. Acho que é 9,6, Inverti. Isso, não. Filho se nos deu, o governo, isso. Isso. E o 7, né, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, e para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Né? Então corrija aí, inverta o 6, põe ele de ponta cabeça aí que dá certinho, fica 9. É Isaías 9, 6. Obrigado, Janaína. Ele é tanto grande quanto humilde, tanto exaltado quanto simples. Ele é aquele que nesse momento, nesse mesmo ato, está cavalgando para a sua morte e, portanto, para a vitória. Vitória esta não só para si, mas também para o seu verdadeiro povo, os que creem nele. Né? Aí eu cito as palavras de William Hendrickson, né? Vamos lá. E o terceiro momento, a ordem executada, versículos 6 a 7. Tudo aconteceu tal como Cristo havia dito. Eles fizeram tudo o que ele lhes ordenara. E encontraram os jumentos tal como Cristo lhes havia dito. Não somente os 2 discípulos, nós não sabemos quem, obedeceram a Cristo, mas também os donos deles, né, dos jumentinhos lá, né, obedeceram também, né. Nada poderia estar no caminho de Cristo rumo à cruz. Nada poderia sair de outro jeito, diferente do que Deus havia determinado e predito através dos profetas.
desde coisas tão simples e aparentemente insignificantes como as descritas aqui, né? Jesus deveria vir montado num jumentinho, e não na jumenta, mas no jumentinho, não num cavalo, mas num jumentinho, né? Ele veio humilde, né? Rei humilde. Até o sacrifício de Cristo, que aconteceria no final daquela semana. Todos os detalhes da vida de Jesus, todas as profecias a respeito de Jesus foram cumpridas nos mínimos detalhes, mostrando que ele era o Messias prometido, né? Sobre a jumenta foram colocadas as vestes de Jesus, eu esqueci de colocar aí, e dos discípulos, né? Jesus não, é dos discípulos, corrija por favor, as vestes dos discípulos. Aí é um erro aí, não faz vestes de Jesus, não faz vestes dos discípulos. E sobre elas, não, sobre a jumenta e o jumentinho, irmão, obrigado. Sobre a jumenta e o jumentinho, porque aqui está dizendo os dois, né, lá, né? Sobre a jumenta e, acrescenta aí, sobre a jumenta e sobre o jumentinho, foram colocadas as vestes dos discípulos. E sobre elas, né, as vestes, Jesus montou, né, se assentou. Não sabemos o que foi feito da mãe do jumentinho, só sabemos que sobre ele, né, sobre o jumentinho, Jesus montou. Da jumenta nada nós sabemos, né? Mas não vem ao caso aqui. A multidão recebe a Cristo, versos 8 a 11, aí encerrando então esse trecho. Dois momentos aqui são vistos, né? O percurso até Jerusalém, versículo 8 e 9, e a entrada em Jerusalém, versículo 9 e 10. Então, versículo 8 e 9, né? A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. Aí a tradição da igreja romana, do domingo de ramos, né? Estender ramos nas ruas, né? Só que lá eles estendiam, foram as roupas também, né? Mantos, né? Os seus mantos, suas roupas e os ramos de árvores, né? Ao que parece, as multidões, a maior parte delas, né, pelo menos, como diz ali, né? Tira um E aí, está sobrando. A maior parte delas estavam seguindo o exemplo dos discípulos, ao verem-nos estendendo suas vestes sobre o jumentinho, né? Eles estavam copiando aqui o exemplo dos discípulos. Além disso, se algo dessa natureza fora feito pelo rei Jeú, você pode conferir lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 13, por que não fazê-lo ao rei dos reis, né? Se você ler lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 13, você vai ver que o povo, quando o rei Jeú estava voltando, o povo estendeu mantos para que ele passasse. Se fizeram isso para um rei humano, por que não fazer isso para o rei dos reis, né? Tudo isso mostrando aqui que Jesus era o rei. Era a multidão, as multidões reconhecendo que Jesus era o rei, né? O rei dos reis. E por isso mesmo, as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, né? Uma multidão vinha com ele desde Betfagé e Betânia. Outra multidão saiu ao encontro dele. Nós vemos aqui o texto dizendo, né, outra multidão que saiu ao encontro de Jesus, saiu de Jerusalém ao encontro de Jesus. Então, esses dois grupos clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Aqui as multidões estavam reconhecendo que Jesus Cristo era o Messias e ele era o Filho de Deus, né? Boa parte dela. Boa parte. Vários deles aqui, no final daquela semana, estavam lá no Gólgota, gritando: crucificam, crucificam. Né? Ou no Gólgota, não, né? No pátio, perante Pilatos, né?
É. Sim. O ser humano é volúvel, né? É. Eles, com certeza, a entrada dele em Jerusalém encheu o coração deles de expectativas, né? Agora este rei vai entrar e vai acabar com Roma, vai libertar-nos. E aí, não fez nada do que eles estavam esperando. Fez nada do que eles estavam esperando. Aí era a hora, então crucificam, né? O ser humano sempre foi assim, né? Quando ele vê as suas expectativas frustradas, ele então muda de opinião facilmente, né? É volúvel. O ser humano ele é descartável em suas convicções, né? A palavra hosana significa salva agora ou salva por favor, né? Isto ainda é mais impressionante quando olhamos para o fim daquela semana e encontramos a multidão clamando para que ele fosse condenado à morte. Aí, dona Miriam, respondendo a sua pergunta, né? As palavras desse versículo foram extraídas do Salmo 118, verso 25 e 26. Lá no Salmo 118, 25 e 26 nós lemos: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Né? Então essa expressão, bendito que vem em nome do Senhor, e toda essa frase, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, é o significado da palavra hosana, né? Hosana, o povo gritando. O Messias era considerado um dom de Deus, por isso dizer-se hosana nas maiores alturas, né? Salve-nos, né? Que a nossa salvação venha das maiores alturas, venha de Deus, né? Eles estavam reconhecendo isso, né? Só que Deus não agiu do jeito que eles estavam esperando. Cristo não agiu do jeito que eles estavam esperando. Por isso mesmo, no final daquela semana, eles clamavam para que ele fosse crucificado e pediam que um ladrão fosse solto, né? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. E aí, agora, dentro da cidade, né, havia duas multidões. Uma que seguia Jesus desde Betânia e outra que o encontrara em Jerusalém. Por isso a designação multidões, né, ou dois grupos, né, duas multidões. Ao que nos dá a entender, parte da população de Jerusalém se unira à multidão que vinha de Betânia, enquanto outra parte da população de Jerusalém ficara para trás. E ao ouvir os gritos e o clamor das duas multidões, dos dois grupos, aí então eles perguntaram: quem é este? E as multidões então responderam: este é o profeta Jesus, né? Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Estes foram tomados de curiosidade e perguntaram, né? Quem é este? E a Bíblia diz que a cidade se alvoroçou, né? O verbo grego, que aí foi traduzido por alvoroçou, literalmente significa que eles ficaram agitados. Veja lá a notinha de rodapé, lá embaixo, lá no finalzinho da página. Você tem aí o verbo seio, no grego, que significa agitar, causar terremoto, sacudir, né? Então, de onde vem a palavra sísmico, abalo sísmico, né? Sismologia, é a mesma palavra aí, que é traduzida como alvoroço. A cidade estava eletrizada, né? Estava alvoroçada ali com a chegada de Jesus. Por quê? Ele era o profeta. Ele já era assim reconhecido, né? Nesses textos todos aí, Marcos 6,16, Lucas 7,16, João 4,19, João 6,14, João 7,40. Nesses textos nós vemos que Jesus já era reconhecido como profeta. Embora os fariseus se recusassem a reconhecê-lo assim. Você pode ver lá em Lucas capítulo 7, verso 39, os fariseus não aceitavam que Jesus era o profeta, né?
Ele nos revelou a vontade do Pai, e não era apenas mais um profeta, mas ele era o profeta. Ele era o profeta, aí o artigo é definido. Isso nos lembra a profecia que Moisés havia feito sobre Jesus. Moisés era o grande profeta do povo de Deus, mas ele disse assim, mas virá após mim um profeta que é maior do que eu. Então, desde Moisés, o povo ficou pensando, ou viveu na perspectiva da vinda de um grande profeta, maior do que Moisés. E aqui o povo está reconhecendo, Jesus, ele é o profeta, Jesus. É o profeta de quem falara Moisés. Ele era também o Nazareno. Nós vimos, tal como vemos nas palavras, de Nazaré da Galileia. Ele era o Nazareno. Em várias outras ocasiões e por outros, ele assim fora reconhecido. Por exemplo, um endemoniado, lá em Marcos 1, 24 e Lucas 4, 34, falam que esse endemoniado o chamou de o Nazareno. Bartimeu, o cego Bartimeu, Marcos 10, 47 e Lucas 18, 37. Bartimeu também falou que Jesus era o Nazareno. Por uma porteira, uma moça que ficava na portaria lá, Marcos 14, 67, quando estão ali conversando com Pedro, e está acontecendo o julgamento de Jesus, vem essa moça e diz, e aí, você andou com o Nazareno? Por um anjo, Marcos 16, 6, pelo apóstolo Filipe, lá em João 1, 45, pelos guardas do templo, João 18, 5, por Pilatos, João 19, 9, por Pedro, Atos 2, 22, Atos 3, 6, Atos 4, 10, Atos 10, 38, pelas falsas testemunhas contra Estevão, lá em Atos 6, 14, por Paulo, lá em Atos 26, 9, e até pelo próprio Senhor Jesus, lá em Atos 22, 8, está registrado. Então, essa designação, Jesus, o Nazareno, até hoje é assim. Os muçulmanos que estão perseguindo a igreja de Cristo lá nos países árabes, eles escrevem uma letra que corresponde à letra N. Se eles acham a casa de um cristão, se eles acham um cristão ali, eles pintam na porta da casa daquele cristão um símbolo, parecendo lá na língua deles, para nós parece uma letra U, com um pontinho em cima. No árabe, essa letra corresponde ao N, de Nazarios, ou, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é Jesus o Nazareno. Então eles estão identificando, aqui tem um seguidor do Nazareno. E aí, a população, as autoridades, todos vão para cima ali daquele cristão e fazem as maiores atrocidades com eles. Carregando a marca de Jesus. Carregando a marca de Jesus ali. O Nazareno, até hoje é assim. Com relação à Galileia, aqui mencionada, vale lembrar que lá Cristo realizou a maioria dos milagres. Aliás, começou em Caná da Galileia, O primeiro milagre que ele realizou publicamente foi em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, Lá no casamento, lá nas bodas de Caná. Por isso os peregrinos galileus que ali estavam para a festa da Páscoa diziam isso de Jesus com um tom de orgulho. Haja vista Galileia ser vista como um lugar insignificante e desprezível. Nós já estudamos, você pega lá nos seus arquivos, o estudo de número 5 aqui de Mateus, quando nós estudamos Mateus 2, de 13 a 23, eu mostrei para vocês que a cidade da Galileia, a Galileia, Nazaré, Galileia, aquela região ali, era um lugar desprezado pelas pessoas. Era um lugar, pense aqui
na nossa cidade, um bairro que todo mundo fala, eu não vou naquele bairro é perigoso, aquele lugar só tem gente que não presta, né? Eu espero que não tenha nenhum bairro assim aqui, né? Mas geralmente nas cidades tem, né, um bairro que se pensa assim, né? Aquele lugar lá só tem criminoso, só tem gente que não presta, só tem gente à toa. Então a fama do lugar é um lugar horrível, né? Mas Jesus transforma a Galileia no palco dos seus milagres, da sua graça, né? Jesus faz isso conosco. Ele nos transforma. Até numa das mensagens do boletim, foi da semana passada, eu coloquei ali, né? Por onde Jesus passou, ele transformou a reputação daquelas cidades. Por onde ele passou, Jesus transformou a reputação delas. E Galileia, a região da Galileia foi uma delas, né? Aplicações práticas para nós aí, irmãos, né? Algumas palavras saltam aos nossos olhos aqui desse texto. A primeira delas é humildade. Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém, mas não com arrogância. Seu triunfo seria dias depois lá na cruz e lá no túmulo. Contudo, vemos aquele que tem toda a glória portando-se com humildade. Jesus, que é o Rei da glória, aqui ele entra como rei humilde. Outra palavra que salta aos nossos olhos aqui é a obediência, né? Primeiramente, a obediência de Cristo ao Pai, né? Cristo obedeceu ao Pai. Cristo, sabendo que entrando em Jerusalém, ele estava caminhando para os seus últimos dias e caminhando para a morte na cruz, pelo desígnio de Deus, e ele não fugiu da cruz, ele enfrentou. Ele sabia muito bem o que estava aguardando ele, né? E mesmo assim ele não fugiu, né? Ele sabia muito bem o que lhe aguardava naquela cidade, que agora o recebia com louvores, mas que depois o crucificaria. Em segundo lugar, nós vemos aqui a obediência dos discípulos e dos donos dos jumentos, fazendo tudo quanto o Senhor Jesus lhes ordenara. Outra palavra que salta aos nossos olhos aí nesse texto é a imitação. As multidões imitaram os discípulos, estendendo mantos e ramos para que Jesus passasse. Estavam imitando os discípulos, né, quando eles pegaram as suas próprias vestes e cobriram o jumento ali, para Jesus poder se assentar nele, né, montar nele. Os discípulos de Cristo, falando para nós agora, né, devem ser exemplos de adoração e rendição a Cristo, para que o mundo faça o mesmo. Brilhe assim a vossa luz diante dos homens, e assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Questão para nossa reflexão aí. Aquele que um dia entrou na Jerusalém terrena, montado no jumentinho, haverá de vir da Jerusalém celeste, né, de Jerusalém, né, da Jerusalém celeste, montado num cavalo branco, vencendo para vencer. Vamos ler lá? Apocalipse 6:2 e Apocalipse 19:11. Apocalipse 6:2. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. E depois lá em Apocalipse 19, versículo 11, está escrito: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Bem diferente, né? Bem diferente. Esse é o nosso Jesus, a quem nós aguardamos. Mas ali, montado no jumentinho, entrando em Jerusalém, sim, aquela entrada foi triunfal. Triunfal porque Jesus, não pelas honras, somente pelas honras que ele recebeu, mas foi triunfal pela obra que ele realizou
vencendo a morte, vencendo o pecado na cruz e vencendo a morte lá no túmulo 3 dias depois. Ele triunfou. Louvado seja Deus por isso. Amém.